O nono e último episódio de Demolidor Renascido chegou com tudo, explicando muita coisa, porém deixando sim muita coisa em aberto para a segunda temporada. E hoje vamos analisar o episódio completo, assim como a gente fez durante toda a primeira temporada. Vamos destrinchar esse episódio e teorizar o que a gente pode ver na segunda temporada. E também no especial do Justiceiro, tá? Você acha que ele vai ficar de fora? Claro que não. Vamos falar sobre isso também. Então, sem mais delongas, vamos conversar sobre o último episódio de Demolidor Renascido. Salve, salve nerds, eu sou o Caio Mendes, sejam bem-vindos ao meu canal e bom, estamos aqui para mais um vídeo, rapaziada. O último episódio de Demolidor finalmente chegou, ou infelizmente, né, porque era uma série muito legal de se acompanhar, tava começando a esquentar e a gente agora vai ficar com essa pulga atrás da orelha, esse pensamento, esse nervosismo, essa ansiedade até ano que vem para ver a segunda temporada, como que vai se desenrolar tudo, mas enquanto a segunda temporada não chega, a gente pode, obviamente, teorizar e destrinchar os episódios. Assim como eu fiz durante a temporada inteira, hoje vamos destrinchar o último episódio. E o mais importante, o mais sinistro, o mais sangrento, o mais violento. Para quem estava reclamando de violência e ainda estão reclamando, mas calma que a gente vai conversar sobre isso hoje. E o que deixa muitas pistas e pontas soltas para a segunda temporada. E eu já quero começar falando sobre isso, tá? Antes de falar sobre o episódio, já vi gente comentando, falando, meu Deus, mas por que deixou tanta coisa em aberto? Não resolveu nada, meu Deus, esse episódio foi ruim porque não resolveu nada. Eu acho que eu não precisaria estar explicando isso aqui, mas já que comentaram, eu acho que eu me sinto na obrigação de explicar algo que a série tentou explicar por si mesma, mas talvez as pessoas não entenderam. É o seguinte, se você tem uma série de uma temporada que você está trabalhando ela numa temporada e você tem uma segunda temporada já confirmada, inclusive já gravando, já está em andamento, você não vai acabar tudo em uma só, né? Até porque se você tivesse que acabar tudo nesse episódio, primeiro, o episódio seria de 1h30, 2 horas, e segundo que não teria outra temporada. A segunda temporada é literalmente para continuar tudo que foi estabelecido nessa temporada. E o que foi estabelecido nessa temporada? A gente já vinha conversando sobre isso. O renascimento do Demolidor e não só isso. O Rei do Crime ganhando força mais do que nunca e estabelecendo-se como o maior vilão urbano da Marvel. Para isso que serviu a primeira temporada. E a segunda é a continuação direta disso. Então é óbvio que vai ter muita ponta solta e muita coisa em aberto para o futuro, porque será respondido em uma segunda temporada, uma continuação da primeira. A própria série explica isso, mas tem muita gente que assiste a série de olho fechado, aparentemente, né? Ou que não quer entender. Então, estou mais uma vez explicando aqui o que a própria série já explicou, inclusive no próprio nome, Demolidor Renascido. Inclusive, a segunda temporada a gente já tem imagens, né, das gravações de que eles vão usar o slogan New York Born Again, ou seja, New York renasce, ou New York renascida. Basicamente, dando mais força ainda para isso que eu acabei de explicar. Que é exatamente o que a série explicou a temporada inteira. Bom, vamos começar falando do episódio, porque o episódio é longo, 1 hora de episódio pra gente, que passou muito rápido, porque o episódio é muito dinâmico, acontece as coisas muito rápido, então eu vou falar os pontos principais aqui, tá? Começa no hospital, o Matt se recuperando e tudo mais, e ele já querendo sair dali, porque ele precisa ir atrás do caso que o Fogg estava trabalhando e que ele foi morto por causa daquilo, ele precisa descobrir o que é. Enquanto isso, o Rei do Crime, após descobrir que o Matt estava estável e que não corria risco de vida, mandou o seu capanga matar ele. Nessa primeira cena, a gente já vê que o Rei do Crime nunca saiu do corpo do Wilson Fisk. Ele nunca deixou de ser o Rei do Crime e nunca vai deixar. Coisa que o detetive Galo falou, né? O chefe ali da segurança falou. Ele nunca vai deixar de ser o Rei do Crime. Basicamente mostrando a sua falta de empatia e falta de compaixão, até mesmo de uma pessoa que salvou sua vida. Mas ele tinha um plano. Por que ele mandou matar o Matt Murdock? Tinha um propósito ali, tá? Ele inclusive fala isso pro Buck. Ele falou, é melhor um herói morto do que um vigilante, né?
me atrapalhando. Basicamente foi isso, tá? Então qual que era a ideia dele? O cara salvou a minha pele, ele vai viver como herói na mente das pessoas. E eu posso até falar isso, eu posso criar notícia em cima disso, eu posso dar a ele a fama que ele sempre quis, ou que ele sempre fez e trabalhou por baixo dos panos como um herói. Mas ele vai estar morto. Então ele queria matar o Matt Murdock para o Matt Murdock ser colocado na mídia como o cara que salvou o rei do crime. Salvou, quer dizer, salvou o prefeito de uma bala. Mas não deu certo. É óbvio que ele não queria só isso, tá? Ele queria sim matar o Matt Murdock para tirar ele do caminho dele. Bom, o Buck não consegue chegar a tempo, tem um apagão, o rei do crime apaga com a cidade de Nova York, que deixa tudo um caos. E isso faz parte do plano dele, porque ele quer que a força-tarefa saia matando e aniquilando qualquer um que seja um vigilante. Até quem não é vigilante acaba sendo morto, né? E colocando uma máscara que nunca usou, né? Usando um gorro como uma máscara, um vigilante mascarado. E pessoas, ladrões normais, sendo assassinados a sangue frio. E para isso que ele corta a energia da cidade. E nesse momento Matt Murdock consegue fugir do Buck, que estava ali para matar ele, e vai pro seu apartamento. E é aí que acontece a melhor cena da série para mim. Se não uma das melhores, tá? A melhor do episódio, vai. A melhor do episódio. Matt Murdock tem companhia em casa e fala o seguinte: a única pessoa que eu não esperava estar aqui é você. E aí vemos Jon Bernthal, Frank Castle como justiceiro. Meus amigos, rouba a cena, né? Rouba a cena, né? O cara tá exatamente igual nos quadrinhos. Se você perceber, ele está com uma capa, né, com a sua capa clássica, seu visual fiel aos quadrinhos, tá? Com uma capa e o óbvio colete com o crânio no meio, a caveira no peito e a sua capa. Perfeito, perfeito, idêntico aos quadrinhos. Tá ali, é o Justiceiro. E eles têm uma conversa, eles conversam sobre o que você tá fazendo aqui, uma pessoa me ligou e aí não sei o que, e eles estão vindo matar a gente, vai ser do meu jeito, não vai ser do meu... Eles até brigam ali, né, discutem entre aspas, porque o Frank fica tirando onda com a cara do Matt Murdock, por estar com a roupa do hospital, né, e você não vai colocar seu traje, esse é o seu novo traje, não sei o que, tudo mais. They're on the move. Not gonna do it with your ass hanging out. Força-tarefa chega, invade a casa do Matt Murdock e começa a porrada. Demolidor cai do céu, o Justiceiro sai da varanda atirando nos caras com uma 12. Absurdo. E aí a gente tem a melhor cena de ação da série, com certeza, tá? Temos a Força-tarefa do Fisk lutando contra o Justiceiro e o Demolidor. Cada um do seu jeito. O Demolidor no estilo ninja, sem matar ninguém, mas deixar a pessoa bem fodida. E o Justiceiro atirando em todo mundo e matando todo mundo sem piedade nenhuma. Facada no pescoço, é tiro na cabeça e de qualquer jeito acabando com o problema. E aí eles, né, encontram o Cole North, que é um dos integrantes da Força Tarefa e está com a caveira no peito. A mesma caveira que foi usada para matar Hector Ayala. E além disso, depois de toda a briga, eles descobrem nas cápsulas, né? As cápsulas têm o símbolozinho igual a que matou o Hector Ayala, provando mais uma vez que ele é o assassino do Tigre Branco. Bom, nesse momento começa dois problemas, né? O problema com o Justiceiro, que guarda aquilo, inclusive pega o rádio de comunicação, coloca no coldre ali e leva com ele para botar o seu plano futuramente em ação, e o Matt Murdock querendo acabar com ele, querendo e relembrando tudo, relembrando do Tigre Branco, relembrando do Hector Ayala, e toda a raiva que ele vem guardando durante toda a temporada, ele quer botar para fora. O Frank encoraja, fala para ele matar o cara, mas ele não consegue, inclusive não deixa o Frank matar o policial Cole North. No, Frank, no. Please don't. It's not what I want. Hey, get in front of a bull for this piece of shit, too? Is that what you do now, hero? He's not worth it, Frank. Worth it. How about him? He worth it? How about that, huh? Os dois têm que sair correndo dali, pulando, né, da varanda, porque uma granada tá chegando. E bom, eles pulam pela varanda e saem fugindo, né, antes que a casa exploda, e foi isso que aconteceu. O apartamento do Matt Murdock é explodido 2 vezes, inclusive, e eles saem dali correndo,
e recebe uma carona, uma ajuda inesperada pela gente, né, inclusive. Foi realmente um negócio bem inesperado. Karen Page está de volta e ajuda os dois a fugir. Bom, então eles vão para o esconderijo do Justiceiro, obviamente curar suas feridas, né, fechar suas feridas, dar ponto e tudo mais, tudo que precisa. Tem mais uma vez, mais uma conversa entre os três, conversa entre a Karen e o Matt, a Karen e o Frank, e é muito legal, né, ver que esse trio traz a essência da Netflix, traz todo o relacionamento, todo... É muito normal. Eles conseguem fazer aquilo com uma normalidade porque eles já se conhecem desde sempre. Não é igual, por exemplo, a relação com os novos personagens que estão sendo colocados agora, como a própria Heather Glenn, né? Então, olha a diferença da Heather Glenn com a Karen Page. É diferente, é diferente. O Matt Murdock é completamente diferente a atuação e o jeito que eles passam a emoção na conversa pra gente. É totalmente diferente. E bom, daí eles decidem ir atrás, né, de pistas, ir atrás do caso que o Fogg estava trabalhando, e o Justiceiro fala que não vai atrás com eles porque ele tem algo a resolver. E aí que começa tudo que eu falei pra vocês durante vários e vários vídeos aqui. Quando o Justiceiro ir atrás das pessoas que estão usando a caveira, vai dar merda. Bom, então o Frank recebe uma chamada, né, do rádio que ele tinha roubado do Cole North, falando que o Demolidor tinha sumido junto com o Justiceiro e junto com a loira, né, que era a Karen Page. E aí eles falam, beleza, então vamos voltar pra base, né, no Red Hook, no porto lá. Vamos voltar pra base e vamos caçar. E aí que começa a parada. Quem vai caçar é o Justiceiro. Ele pega uma 12 e vai atrás dos caras. Já chega matando o policial com a facada no pescoço, brutalmente, e sai do escuro, da escuridão, só com a caveira aparecendo primeiro. A luz, tudo escuro e só a caveira aparecendo primeiro antes do rosto do Frank. Meio que assustando e dando um clima muito pesado pra parada. Bom, e aí os policiais corruptos olham e falam, pô, é o Justiceiro, Frank, é você, caramba, não sei o que. E ele mata todo mundo que tá ali, pelo menos de primeira, né? Quando chega ajuda, ele acaba sendo espancado e preso. Mas isso fazia parte do plano dele, tá? Antes que vocês iam reclamar, eu falei na minha análise rápida, eu falei que o Justiceiro, ele é um cara que resiste à dor, ele é um cara que é muito diferenciado quanto a isso. Por conta do parafuso solto dele, ele consegue se sustentar muito mais que qualquer outra pessoa normal. Mas ele queria se entregar. Ele queria ser capturado. Óbvio que ele tinha que causar o caos antes. E quando ele percebeu que o povo não ia matar ele, porque tinha um monte de fã dele ali, e eles queriam ele por algum motivo, ele não sabia ainda que ele ia descobrir, ele se entrega, mas em vez dele só se entregar, ele luta com isso e ele mata uma boa parte dos policiais corruptos, e é absurdo. Bom, enquanto isso, o Matt Murdock e a Karen Page descobrem o que o Fogg estava investigando, o que ele estava trabalhando, que era sobre o porto. Ele estava descobrindo que os Fisks, né, pelo menos a Vanessa, estava usando aquilo lá como uma lavagem de dinheiro legal, porque o porto não pertencia a ninguém, era um lugar livre e, né, então eles poderiam fazer tudo de legal ali na legalidade. Eles queriam ter o controle total do porto e agora com o Rei do Crime como prefeito, eles vão ter o porto para eles, como já estão fazendo durante a série toda. Enquanto isso, vemos Frank Castle preso numa cadeira, cercado de milhares de policiais com a caveira no peito. Incrível, velho. Que cena foda. Eu já falei aqui pra vocês, acho que no primeiro ou segundo episódio, que tem uma cena nos quadrinhos que o Justiceiro é reconhecido por policiais corruptos, que usam o símbolo dele, inclusive, em adesivos do carro. E o próprio Justiceiro arranca o adesivo e rasga na frente dos caras. E fala, e dá uma lição de moral. Fala, vocês não são igual a mim. Vocês não têm esse dever, você tem o dever de proteger a cidade. E se eu ver você usando meu símbolo de novo, eu vou
atrás de você, eu vou atrás de todo mundo. Só que eles conseguem fazer a cena muito melhor do que um simples adesivo no carro rasgando. Ele coloca o Frank frente a frente com milhares de caras, e ainda tem muitos outros que ele nem bateu de frente ainda, com a caveira estampada no peito, falando, pô, você pode lutar com a gente é muito fã do seu jeito de lidar, de tudo que você faz. A gente quer que você lute com a gente quer que você sirva com a gente. Absurdo isso. É um absurdo. E o Frank pira nisso. O Frank fala, não. Vocês não são igual a mim. Vocês são um bando de palhaços no circo. Vocês não sabem o porquê que eu faço isso. Vocês não sabem o que teve a acontecer comigo pra isso acontecer. Pra eu tomar essas decisões. Então, é muito foda. Essa cena realmente é tudo que a gente esperava. E mais um pouco até. Eu achei que ficou muito foda. E é uma referência clara aos quadrinhos. O que foi muito, muito legal. Bom, enquanto isso, o Wilson Fisk tinha pedido para que descobrissem quem é que tava do lado dele e quem não tava. E óbvio que o Galo não tava, né? Aquele velho lá. Infelizmente, desde o começo, ele nunca esteve do lado do Rei do Crime. E sempre foi contra tudo, inclusive a Força Tarefa. Muitos da Força Tarefa, se não a maioria, foram banidos e afastados por ele, né, que era o comandante, e baniu os caras por má conduta. E aí o Rei do Crime simplesmente traz o Galo pro meio dessa galera e mostra pra eles como que vai ser lidado caso houver discordância. Basicamente ele bota o Galo de joelhos, né, o detetive Galo de joelhos, aperta a cabeça dele até ficar todo vermelho. E eu falei, caramba, será que ele vai esmagar a cabeça do cara como se fosse nada? Será que eles vão mostrar isso? Porque tava cortando entre ele e o diálogo do Frank com todo mundo e fazendo um paralelo muito legal. Quando do nada volta e o Rei do Crime arranca metade da cabeça do Galo. Metade por cima e metade por baixo. Desfigurando completamente. Eu não vou nem colocar essa imagem aqui, que é capaz do vídeo cair, tá? Mas quem assistiu. É brutal. É mais brutal do que ele amassar a cabeça de alguém numa porta no escuro. Então, assim, pra quem tava falando, não tem ação. Só essa cena é mais ação do que qualquer coisa que o Rei do Crime da Netflix tenha feito, tá? Eu acho que o maior ato de ação do Rei do Crime da Netflix foi esmagar a cabeça de um cara na porta de um carro. Mas era no escuro, a gente não viu necessariamente ele fazendo isso. Aqui não, a gente vê ele desfigurando e matando o cara na nossa frente. Arrancando a cara dele, a face dele como se fosse nada. Inclusive, é até um ponto bom eu citar isso aqui, né? Muita gente comentando também, meu Deus, mas a Netflix tinha muito mais ação do que essa série. Exato, porque era quase o dobro de episódios. E a minutagem de cada episódio da Netflix era o dobro, literalmente. Eram quase 1 hora, alguns passavam de hora. E na Disney Plus, muitos não passam nem da meia hora. Com os créditos batem 40 minutos. Mas olha a diferença. Netflix 12, 13 episódios, 14 episódios. Aqui 8, 9. Com 2 com mais de 1 hora. Contando os créditos, tá? Contando os créditos mais de 1 hora. Então, não dá pra comparar, né? Óbvio que a série da Netflix tinha mais ação porque tinha mais episódios, tinha mais coisa pra mostrar. Mas tem muita gente que só gosta de falar de ação porque virou moda bater em Demolidor Renascido por falta de ação. E quando a ação vem, não, nem foi o que eu esperava muito mais. Pô, esperava o quê, né? Esperava não sei o que dá pra falar que esperava de mais ação desse episódio. Bom, e no final termina com o Rei do Crime e Vanessa por cima, prendendo todo mundo em jaula que é contra ele. Inclusive o Justiceiro ficou preso na jaula depois de negar se juntar com a força-tarefa do Fisk. E com o Demolidor e a Karen Page decidindo formar uma equipe. Eles precisam de um exército, eles necessitam de um exército. E nesse momento, eu sei que muita gente pensou, os defensores vão aparecer. Eu sabia, e acho que todo mundo sabia, que os defensores não iriam aparecer nesse episódio. Até porque se fossem, já tinha vazado. Né, gente? Vamos pensar um pouquinho.
já tinha vazado. Ele deixa claro, vamos atrás do nosso exército, vamos formar o nosso exército. Quando ele fala isso, ele está falando sim de heróis urbanos que vão ajudar ele. Ele está falando do Defensor também, mas o Matt Murdock precisa, o Demolidor precisa de ajuda legal também, assim como foi na Netflix. Vocês não gostam de comparar? Ele precisa ganhar não só na força, mas também legalmente. Por mais que a lei não funcione muito como eles desejam. Mas ele precisa de policiais bons do lado dele. E foi isso que apareceu ali. Ele e a Karen Page foram parar no bar da Josie, lá em Hell's Kitchen, junto com alguns policiais que não são corruptos. Eles policiais do bem que vão ajudar eles nas ruas e com o meio legal. Enquanto isso, obviamente, eu acho que na segunda temporada eles vão juntar os defensores também para ajudar eles, aí sim, na força bruta, aí sim como um exército, porque eles vão precisar de ajuda de super-heróis urbanos para invadir o porto e ir atrás do rei do crime, porque sozinho ele não vai. Então calma, eu sei que muita gente ficou decepcionado quando ele abriu a porta ali e tinha um monte de gente nas sombras. Falou, meu Deus, a Jessica Jones tomando uma no bar. Não era, tá? Não era, mas eu não sei porque muita gente esperou que eles aparecessem, sendo que a gente sabia, no fundo, que eles não iam aparecer. Bom, e pra coroar esse final, o episódio termina com o Matt Murdock dando um discurso e finalizando com nós somos, né, a cidade without fear. Sem medo. Fazendo a referência ao homem sem medo, que é ele próprio. Absurdo, tá? Ele faz um discurso lindo sobre a cidade, que eles vão lutar contra e tudo mais, e ao mesmo tempo vai aparecendo o Rei do Crime, a Vanessa feliz, todo mundo preso, a cidade um caos, o Rei do Crime colocando toque de recolher às 8 horas da noite, lei marcial, muita coisa acontecendo, o Rei do Crime literalmente como um ditador, vilão mesmo, mas ele fazendo o discurso de positividade, que New York vai renascer, New York é a cidade sem medo, fazendo alusão ao homem sem medo. Muito foda, um ótimo final de episódio, um ótimo final de série, um ótimo final de temporada. E bom, a cena pós-crédito, que sim, esse episódio tem uma cena pós-crédito, é do Justiceiro, tá? E eu acho que faz ligação total com o especial dele. Mas eu vou falar sobre o Justiceiro num próximo vídeo, tá? Esse vídeo aqui já tá longo demais. E eu quero falar sobre essa cena pós-crédito em específico em um vídeo separado, porque eu tenho uma teoria de como que vai ser o especial do Justiceiro baseado nessa cena pós-crédito, tá? Então, se você não quiser perder, se inscreve e ativa o sininho, tá? Pra não perder esse próximo vídeo, deve sair amanhã, beleza? Eu vou gravar já daqui a pouco e vou editar pra vocês o mais rápido possível. Beleza, rapaziada? Bom, curte aí se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e vai aparecer aí na tela pra vocês agora a playlist completa de todos os meus vídeos sobre Demolidor e a minha análise rápida de ontem. Logo após o episódio eu já lancei o vídeo pra vocês, então vai lá dar uma conferida e é isso. Tamo junto, muito obrigado, comentem aí embaixo o que vocês acharam, comentem o que vocês acharam da análise completa. E se eu esqueci de alguma coisa, comenta aí também. Vamos conversar sobre isso. Beleza? Segunda temporada tá aí. Qualquer coisa eu trago pra vocês. Fiquem ligados, se inscrevam, ativem a notificação. E é isso. Valeu, falou, até a próxima. Fui.